Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Rubbercast. A gente dessa vez preparou um episódio muito especial para vocês. Nós estamos no agosto, que é mês da conscientização contra a violência da mulher. Então a gente também tem o aniversário do Speedbox, que é um espaço que é idealizado por as nossas convidadas aqui, que é a Fê e a Daia. E também estamos com uma pessoa muito especial aqui, que é a Paula, que é minha parceira de vida, que tem uma história muito bonita de superação junto com o Speed e através da atividade física. E a gente vai falar sobre maternidade, saúde, movimento, tudo que traz resultado. Então, vamos lá, Fê e Daia, contem como surgiu a ideia do Speed e o que vocês esperam das pessoas que conheçam o espaço ou sempre estão lá praticando suas atividades físicas. Eu gostaria de te parabenizar por ter convidado o Speedbox para estar compartilhando um pouco mais da nossa experiência, nossa trajetória, né? E também para saber como surgiu o Speedbox. E para contar um pouquinho mais assim sobre a minha história, para vocês entenderem um pouquinho mais como surgiu o Speedbox, eu trabalhava numa academia, na secretaria, e desde lá eu comecei a ter uma paixão pelo spinning. Eram outros professores que ministravam as aulas. E eu tinha vontade de ser professora, mas não tinha coragem ou vontade ainda de fazer educação física. Até então, eu nem sabia que esse ia ser o meu futuro. Então, houve uma oportunidade, uma professora não teve mais horários para começar a dar aulas de spinning. E um dos gestores, ele falou assim para mim, Daia, eu vejo um futuro em ti e eu decidi que eu vou investir em ti. Então, esse primeiro semestre eu vou te ajudar com uma faculdade de educação física e eu quero que tu faça um curso de spinning. Aí eu pensei, vou ter que então agarrar essa oportunidade, já que eu estava submetida, né? Então a secretaria fazendo o vídeo, então eu aceitei o desafio. E comecei a fazer a faculdade, fiz o curso de spinning, voltei, comecei a treinar e a partir dali comecei a dar as aulas de bike. E a paixão pelo spinning surgiu a partir dali, né? Ali eu vi que como o spinning me ajudou. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, embora não pareça nas aulas, eu sou muito tímida. Então, o spinning, ele me desafiou a tirar esse bloqueio, né? Perder essa timidez, porque tu tem que estar ali lidando com alunos, estar ali no palco na frente, tu tem que estar incentivando. Então, para mim, foi um desafio muito bom para mim e foi transformador para mim, para minha vida. Então, além de ter transformado a minha vida, eu vi que eu estava transformando a vida de pessoas. E ali eu encontrei o meu propósito. Então, eu sempre quis investir mais lá, pedir para melhorar a qualidade das bikes, equipamento, para fazer eventos, mas eu sempre era bloqueada porque os gestores, eles não ministravam aulas de spinning. Então, eles não tinham esse poder de entender o que isso transmite, o que significa essa vivência do spinning. Então, eu tinha um bloqueio e eu pensei, não, eu tenho um sonho que um dia eu vou ter o spinning, um estúdio de spinning. E aí Deus coloca as pessoas certas na nossa vida, né? Então, eu sempre sabia que um dia eu ia abrir, mas que a longo prazo. Para investimento, a gente sabe que é um investimento muito alto e sozinha, com certeza, ia demorar para isso acontecer. E aí eu pedi para a Fê continuar, porque a Fê tem uma parte muito importante para vocês entenderem em que momento a gente, né, decidiu abrir o Speedbox. Então, eu não era da área da educação física, muito pelo contrário. Eu sou formada em administração e eu sempre treinei, sempre gostei muito de frequentar as aulas de spinning na academia que a Daia ministrava as aulas. Então, chegou a pandemia. Com a pandemia, então, as academias pararam de aglomerar pessoas, consequentemente, as aulas de spinning pararam. E a gente foi treinar, então, no local onde a gente fazia o treino individual, onde a Daia, então, montou o espaço dela. E nisso, eu tive a minha filha no meio, né, de toda essa história. Então, quando eu estava fora da área da administração, né, a minha filha nasceu e a pandemia veio. E aí, as poucas possibilidades, então, que tinham de negócios naquele momento, estavam bloqueadas pela pandemia. E aí, em conversas que a gente foi tendo no meio dos treinos, surgiu aquela coisa, aqui em Lajeado não existe nenhum estúdio especializado de spinning. E com a pandemia, a gente estava naquele tempo de pensar muito nas coisas, né? Tipo, ter um tempo para poder criar um negócio. Então, eu entrei com essa ideia para a Daia de fazer um estúdio especializado na prática de spinning em Lajeado. E ela só olhou para mim e disse, é o sonho da minha vida.
Eu disse, então, agora tu já tem uma sócia. Nós vamos atrás e vamos fazer acontecer. Foi assim. E em pouco tempo a gente foi atrás das bikes, a gente alugou a sala, a gente elaborou tudo, né? Óbvio que a gente pensava numa coisa muito pequena, porque a gente não tinha ideia de se o negócio ia vingar ou não, né? Então a gente foi começando com um projeto muito modesto, digamos, né? E então a gente abriu e fomos fazendo do jeito que a Daia também sonhava, com propostas que ela já vinha há muito tempo pensando, tanto de aulas ao ar livre, né? Tanto que a gente abriu o estúdio com uma aula ao ar livre, né? E a gente foi, né, juntando ali as pessoas, convidando as pessoas para virem conhecer o espaço. E devagarinho a gente foi crescendo naquilo ali. E hoje, muito mais do que a gente imaginava, né? A gente, em menos de 4 anos, abrimos uma filial e estamos aí com mais de 400 alunos. Então, foi dessa forma, assim, uma coisa muito por acaso, que a gente se conhecia e as ideias se somaram. E continua sendo assim até hoje. Eu sempre digo que eu e a Daia somos um complemento uma da outra, né? Porque ela vem da área da educação física, eu venho da área da administração. E por mais que eu tenha entrado no mundo da educação física, né, a gente ainda usa esse complemento das duas áreas distintas para poder tocar o negócio e tem dado super certo. Aí, a curiosidade, assim, que eu era da área, eu tava no meio do spinning, no meio da educação física, mas eu era mais pessimista, né, Fê? Sim. Sabe aquela coisa assim, ai, será? E, assim, no meio da pandemia, né, gente? Sim. Então, assim, aquela insegurança, será que vai dar certo? Porque a gente veio com uma proposta maravilhosa, né? Então, e a Fê, não, vai dar certo, assim, não, quer saber? Vai dar certo. Se a gente faz o que a gente ama, com certeza vai e é sucesso. É sucesso. Contar uma curiosidade para quem não sabe, a Fê é nossa madrinha de casamento e foi através dela que eu conheci esse serzinho aqui. Aproveitar então o humor. Paula, difícil falar Paula agora, estou acostumado. Tu sempre fala que o Speed foi muito importante para ti numa fase muito difícil da tua vida. Então conta um pouco pra gente o quanto a atividade física foi importante para ti nessa fase. Na verdade, a atividade física, ela, pós-maternidade, eu acho que para todo mundo, assim, é meio, né, aquela coisa do voltar. Eu lembro que te vou contar quanto tempo eu treinei, né, porque eu não gosto muito de academia, né? Vou dizer que eu não gosto de academia, porque eu não gosto de academia, é verdade. E quando surgiu essa modalidade, na verdade, do speed box, que na verdade, tipo, a spinning, eu nem sabia direito o que era spinning, né, speed, tanto que até então eu dizia speed, né, e aí eu vi uma publicação de aula, eu falei, nossa, toca música eletrônica, né, aí eu disse, bom, né, eu acho que eu vou me aventurar. Eu realmente estava passando por um processo, vamos dizer, psicológico, né? Eu tive um médico, num psiquiatra, né? E onde o psiquiatra falou pra mim que eu teria necessidade de tomar uma medicação, enfim, por causa daquela questão da maternidade. E eu dizia pra ele que eu tava sempre muito cansada. E realmente eu vivia numa bolha, né? Dá pra se dizer que eu vivia numa bolha só na maternidade. E aí, enfim, eu tive algumas consultas com ele, ele falou assim, mas vamos tentar um exercício, daqui a pouco vai pra academia. Academia? Não gosto muito de academia. Não, mas outra coisa, sei lá, natação, pilates. Eu falei, não, pilates, eu não tenho paciência, não. E aí, naquele momento mesmo que surgiu, então, a publi de vocês, eu acho que eu vi a Tamara Bach. Foi a primeira pessoa que eu vi pedalando com vocês. E aí eu pensei, eu vou ligar e vou ver, então, vamos ver como é que é, né? Aí eu pensei, não, eu não vou chegar na turma, né, fazendo na turma, porque eu não sei pedalar. Sabe aquela coisa quando tu olha, parecia que era aquilo, né, não vou conseguir. E aí, então, entrei em contato e disse, não tem como ser personal. Quem te atendeu? Aí surgiu, então, que a Fernanda, né, conseguiria me atender no personal. E eu posso dizer que foi, assim, o primeiro dia eu pensei, meu Deus do céu, eu não vou conseguir. Sabe, completamente descoordenada, né, a música com pedalar. E eu falei, meu Deus, mas não vai funcionar. E ainda ela me colocou um sertanejo, né.
Mas, enfim, se passou ali as aulas, eu notei a minha vontade de estar no ambiente. A Fernanda, muito profissional, assim, tanto que a gente não se conhecia, então, né, eu conversava sempre ali o necessário. E eu posso dizer que nos 30 dias que eu fiz aula com ela sugeriu pra mim, daqui a pouco vamos em turma, é mais animado, né, assim, acho que tu vai gostar, né, imagina, eu conversava um monte com ela devia pensar, né, agora como é que ela vai conversar na aula com toda a galera. E aí, então, eu tive essa minha primeira experiência em aula, né, em turma, fechado, enfim, luzes e, né, com toda aquela proposta que o Speed tem e só se aperfeiçoou mais. E eu posso dizer que eu disse, meu Deus, eu me encontrei agora. Agora eu só vou. E aí, assim, foi indo, né, a gente pedia as músicas, a gente foi criando um relacionamento, né, entre as colegas ali, uma troca muito, muito bacana. Então, eu posso dizer que dentro dessa casa, dessa comunidade, dessa família Speedbox, né, eu me encontrei. Tanto que elas estão de aniversário de 4 anos, eu também estou de aniversário, né? Que desde lá, enfim, eu digo que é a minha segunda casa, né? Onde realmente é uma terapia, é terapêutico, né? Não, tem que fazer terapia, tá, gente? Façam terapia. Mas, realmente, o final do dia, se tu vai no final do dia ou se tu vai de manhã, a energia que tem no lugar, a energia das gurias, a energia das profs, eu posso dizer que cada uma, em algum momento, me trouxe uma sensação de amor, de carinho, de... Lembranças. Enfim, sabe? A cada música e o acolhimento mesmo. Às vezes tinha aquele dia, sabe? Pode dizer aquele dia que era o pior de todos. E aí tu chegava lá, colocava a sapatilha, sentava na bike e eu sempre... Eu usei muito isso para muitas pessoas que me perguntavam. Eu dizia, gente, quando eu estou lá, é teletransporte. Eu sento, eu fecho os meus olhos e só vai, né? E tem uma coisa bem importante que eu queria falar agora, do desafio, né? Até para quem vai iniciar aí nessa jornada aí, porque eu acho que vale para todo mundo que ainda não se encontrou, eu aposto que lá no Speedbox vai ter uma modalidade que tu vai se encontrar. Eu nunca imaginava que eu ia conseguir pedalar, acelerar, cantar e fazer tudo aquilo ao mesmo tempo, né? E então, a Fernanda trouxe para mim essa paixão pelo acelerar, né? Porque eu não entendia, meu Deus do céu, por que eu gosto tanto disso. Mas foi uma questão de superação, né? Porque eu não conseguia. Demorava 6 meses para tu conseguir pegar, né, a jogadinha lá. E aí, depois que tu realmente consegue controlar, né? Que eu digo que é um controle de mente também, né? Aí eu vou conseguir, né? Então, vai lá, acelera, bora, segura e vai, né? Enfim, é uma sensação. Eu acho que cada uma que a gente vai citar aqui, das alunas de vocês, que vão ter várias versões, enfim, vários feedbacks aí, não vai ser só o meu, né, que se encontrou e tá com vocês até hoje. Eu sei que a gente tem uma colega das 8 da manhã sempre, que teve uma superação de câncer, né, que depois, Fê, eu acho que tu pode comentar também, que foi muito legal, assim, pra gente que às vezes tá só reclamando, só acha que tem problema, ela também se encontrou ali, né, pra conseguir virar a chave desse tratamento, e hoje ela tá super bem e ela tá lá com nós, né, todas as terças e quintas, enfim. Aproveitando esse teu gancho, Paula, a gente tem uma história muito, muito linda no Speedbox. Todo ano a gente faz um evento, que é o Speed nas Alturas. Inclusive, agora a gente tem um evento dia 8/11, tá? Logo a gente vai divulgar um pouquinho mais. A gente realizou o primeiro evento no Edifício 300, o prédio da Lial, lá no L Ponto. A gente levou todas as bikes para lá, fizemos mais uma festa. E uma mulher que morava ali perto viu a nossa festa, né, acontecendo, música, todo mundo feliz, luzes, né, som alto, e ela tinha depressão. E ela falou pro meu marido, eu preciso saber quem é essa galera. Preciso saber, eu quero estar lá, eu quero estar nesse povo, quero, né. E ela descobriu quem que era, descobriu que era nós. E ela foi no estúdio nos conhecer. Fez a modalidade, adorou e falou pro meu marido, eu preciso estar mais perto delas.
E ela veio morar pertinho do estúdio para que ela pudesse ir com facilidade lá. Ela começou a frequentar todos os dias e às vezes 2 vezes por dia. E o relato dela é que ela conseguiu reduzir quase todos os remédios, toda a medicação para depressão através do spinning. Então, assim, mais uma vez, não é só um exercício, né? É muito mais, é saúde mental. Só corpo, né? Isso. Ela chegou pra gente um certo dia, contando a história. Ela chegou no estúdio trazendo um presente. Eu disse, mas não é aniversário, né? O estúdio não tá de aniversário, nem ninguém aqui. Ela disse, não, eu tô trazendo pra vocês em forma de agradecimento. Porque vocês não sabem da minha história, mas aí então, naquele momento, ela compartilhou a história dela com a gente. E muito emocionada, assim, porque realmente ela disse, eu não precisava de uma atividade física, eu precisava fazer alguma coisa que me desse uma sensação de alívio e de esquecer os problemas que eu tenho lá fora. Que desse vida. Que desse um sentido novo para que ela, né? E realmente foi o que fez, né? Ela, que nem a Daia disse, o tratamento que ela vinha seguindo o médico ficou surpreso, porque ela cada vez precisou de menos porque ela estava muito feliz. E isso se deve a tudo que a nossa aula produz, tudo que a atividade física produz, né? E eu acho que quando tu encontra uma coisa que, né, toca naquele pontinho lá, vale a pena, né? Tu permanecer naquilo, porque realmente tá fazendo a diferença na tua vida. Tem muita gente que acha que a atividade física, a musculação em si, é só questão estética, mas tem muito controle mental, confiança, então vai muito além só da questão estética, que a maioria das pessoas acha que é só para isso hoje em dia. Mas não, é muito, muito além disso, vai pela saúde também. Então é muito importante a gente se encontrar no esporte. A maioria das pessoas pergunta, e qual atividade física tu recomenda? Depende. Alguém vai se identificar mais com o speed, como é o caso da Paula. Alguém como eu vai se identificar mais com a musculação. Então vai muito do que tu gosta de fazer, do que tu se encontra. Então é muito mais fácil tu manter algo sustentável fazendo o que tu gosta. Então é muito importante isso. E tu, Paula, comentou também para mim já várias vezes que chegou no speed com dor, problemas e através disso, tu conseguiu superar até questões de compulsão alimentar, que tu também tinha. Ainda tem um pouquinho às vezes, né? Mas enfim, já é um pouco mais controlado. Como que tu lidou com isso desde então? Mas eu acho que é esse combo, né? É esse combo de sensações. Então, é isso. O spinning, para mim, ele fazia gerar sensações em mim que me ajudavam em todo o contexto. Né? Aonde eu posso dizer que eu conseguia me ver mais, tu entende? Porque eu estava numa fase da minha vida que eu não me via mais, eu só existia, entende? Era a casa, a amamentação, enfim, era sobre isso, né? Então, desde a primeira vez que eu pedalei, eu posso dizer que me gerou essa sensação de vida, de viver, nossa, né? E nisso tudo, esse contexto, ele vai melhorando automaticamente, né? E o abraço, eu digo, a gente tem, é um clã, é uma comunidade, né? Enfim, a gente tem várias trocas antes, durante a aula, depois da aula, tu entende? E, então é isso, então é essa troca que ela vem com cura, né? Eu acho que é isso, o Speed ele vem e nos abraça em vários sentidos. Né? Então, eu posso dizer que foi esse combo todo aí que me curou, enfim. E o resto que ficava lá fora, entende? Aí depois. Aí a gente resolve com mais calma. Essa seria, né? Isso sem contar, né, que através do Speedbox a gente encontra o amor da nossa vida. Olha só. E pra quem não sabe, eu e a Paula postamos tantas coisas no Instagram que certa pessoa um dia, né, viu aquelas imagens e disse, meu Deus, que mulher é essa? Achou meu sorriso lindo. Sim, bonito da Paula. Então, não é só físico, não é só mente. A gente se conecta de diversas formas com as pessoas que frequentam, né? Então, é uma reunião, é uma junção de coisas que fazem o bem para a vida, né? Acho que... E agora eu vivendo a maternidade, né? Me faz muito sentido, assim, quando a gente ouve as nossas alunas falando... Gente, isso aqui é a nossa balada. É isso. É o momento que eu tô solteira, sem filhos, que eu esqueço tudo, que eu extravaso. Então agora faz muito sentido, né? Porque a gente vive uma rotina
cansativa, né? Amamentar. Então, tu ter esse momento, assim, de tu te permitir ter esse momento, assim, ó, até para deixar o pai viver a paternidade, assim, tu te permitir chamar ajuda, né? Sim. Então, tu ter esse teu momento, assim, não, preciso estar bem também, para eu estar com energia para cuidar dos filhos. Então, a gente passa uma noite mal dormida, né? Então, assim, tu ter um momento assim, não, agora eu vou dedicar um momento para mim, para eu me sentir bem, sabe? Esquecer que eu sou mãe, esquecer a minha versão mãe e voltar a ser minha versão mulher, né? Então, isso também é importante. E a gente criou uma comunidade, porque, assim, eu acredito que a gente tem umas 80% das mulheres lá são mães, né? Então, é uma comunidade que se entende, que vive a mesma coisa, que troca as mesmas coisas. Então, é um lugar que as mães têm que frequentar, gente. É muito bom. E podem levar suas filhas junto, que nós já temos várias mães que levam as filhas junto e elas já estão adquirindo os mesmos gostos saudáveis, né, pela atividade. E é tão bonito de ver, assim, né, elas compartilhando de Experiências, né? experiências, né, juntas. É bem gratificante pra gente, assim, ver que a coisa tá evoluindo, que tá passando, né, de geração, e que as mães, então, estão trazendo. A gente tem aulas especiais, onde a gente consegue trazer, às vezes, os maridos, né, conseguimos, às vezes, trazer os pais, né, então é bem bacana, assim, ver que essa história, né, tá tomando conta, assim, né? pra Envolvendo família. sendo uma coisa mais familiar, né, ficando bem... Aproveitando a questão da maternidade, a Daia passou por uma gestação de gêmeas no caso. Minhas duas lindas princesas. Manteve atividade física durante todo o processo. Como é que foi para ti conciliar a gravidez com atividade física? Olha, até tu vai concordar comigo, tá? Porque tudo antes de engravidar, tudo começou com uma alimentação saudável. A partir do momento que eu decidi ser mãe, eu decidi, não, eu preciso desinflamar o meu organismo. Porque às vezes na correria do dia a dia, a gente opta por comer lanches, né? Então eu pensei, não, eu vou fazer cuidar da minha dieta, né? Vou fazer uma alimentação legal, vou desinflamar para receber essas meninas com toda a saúde possível, né? E quando eu e Tomás, nós sempre queríamos ter os gêmeos. Sempre falava, sempre, sempre. E tanto quando a gente descobriu que eram gêmeos, o doutor falou assim, parabéns, são 2. E eu fiquei olhando na tela, 2 o quê? E o Tomás vibrando e eu ali. Mãezinha, são 2 bebês. Aí qual é a ficha? E agora? Meu Deus, são 2, eu não vou poder fazer mais nada, eu não vou conseguir mais treinar, não vou mais trabalhar. Sabe aquela primeira informação? Então, assim, toda a minha história de treinamento ajudou que eu conseguisse treinar até 34 semanas de gestação gemelar. E eu consegui ministrar aulas de spinning até 30 semanas, né? Então, eu sempre tive um preparo físico muito bom. Eu estava preparada para isso, eu estava saudável, eu não precisei em nenhum momento fazer suplementação, então a minha dieta sempre estava adequada e eu acredito sim que o exercício e a alimentação saudável fez com que eu conseguisse levar uma gestação tão longe, que foi há quase 38 semanas, e a gente antecipou a cesárea porque eu estava enorme. Então já, sabe, no finalzinho a gente já não consegue mais levantar, dia a dia já começa a ficar mais cansativo. Então, quando a gente viu que elas estavam bem, que dava para antecipar a cesárea, a gente antecipou. E graças à alimentação, com certeza, e o exercício físico. É sempre E bom foi ter fantástico. esses exemplos de prática, assim, porque muita gente, quando engravida, acha que tem que parar de fazer tudo, né? Exatamente. Claro, cada caso é um caso, tem gravidezes de mais risco, então cada caso é isolado, mas se tu tem um corpo adaptado para isso, se tu realmente se preparou, se cuidou antes, é muito mais fácil de manter a atividade e é muito bom pro teu pós. Tu não vai ter muitos ganhos de gordura durante o processo, não vai ter várias camadas para cicatrizar depois da cirurgia. Então, a recuperação pós também vai ser muito mais rápida e mais rápido consegue voltar à rotina de forma normal. Com certeza. Então, é sempre importante ter essa preparação. Os pais querem engravidar, então já ter esse cuidado com a alimentação, já ter esse cuidado com a atividade física para depois todo o processo ser mais fácil, Exatamente. mais tranquilo. E a gente passa a gestação com muita ansiedade, né? Para saber como vai ser essa vida nova, rotina nova. Então, o exercício também permite que tu consiga relaxar, né? Tu vai diminuir tua ansiedade, tu vai ficar mais tranquila. Então, tu consegue manter uma gestação ativa e saudável. Claro, que nem você falou, né? Dentro tá tudo bem, liberação do médico. Eu tenho um treinamento para gestação e pós-parto, então eu consegui aplicar comigo agora tudo que eu aprendi. Eu já atendi mais de 20 gestantes, inclusive a Fê foi a minha aluna na gestação dela.
Então, agora eu consegui aplicar comigo. Então, eu tenho uma experiência muito fantástica com gestante. Amo atender gestante. Inclusive, estou com 2 alunas loucas que eu volte a trabalhar porque querem fazer o treino comigo. Mas, né, agora com as pequenininhas, preciso um tempo agora para organizar essa rotina nova. Muito bacana. Amor, como foi as suas experiências com gestação? A última mais recente é do João, então... Tu já fazia atividade física durante, manteve? Então, assim, constância, assim, eu nunca tive. Nunca tive. Como eu tenho hoje com o spinning, eu nunca tive. A academia foi aquela coisa. Eu sempre tive, eu acho que a Grazi me treinou, eu acho que eu treino com a Grazi. Agora eu não treino mais com ela, né, amor? Porque agora tem que treinar contigo, né? Mas coisa de 12 anos, eu acho. Mas ela não gosta de treinar comigo. Mas eu também não gosto de atender o Tomás, eu não sei porquê. E o Rafa nunca quer treinar. Eu sempre li, é uma repetição, 5 reclamações. Eu não posso corrigir respiração, não posso corrigir postura, ela fala só pra mim contar. E ela escolhe os exercícios. Escolhe. Mas é justamente isso. Por eu não gostar da academia, por eu não gostar de puxa-ferro, eu sempre utilizo a palavra puxa-ferro. A Fê também foi minha personal um tempo. A gente até tentou, mas é que não adianta, eu não gosto. Então, eu sei que o spinning eu não vou negociar, né? E se eu puder, eu vou pedalar às 8 da manhã e final do dia, né? Enfim, se tivesse 3 vezes que eu conseguisse ir, eu ia pedalar. Então, é justamente isso, é sobre o gostar. Então, né? Próxima gestação que tiver, né? A gente vai ter que tentar ver o que vai fazer, né? Porque... É que a musculação é assim, dificilmente alguém vai amar fazer musculação, tá? Vamos combinar. Eu também sou da área, eu não amo fazer musculação. Eu vejo a musculação como necessário. Eu faço porque tenho que fazer porque faz bem pra saúde. E daí tu tem que achar algo paralelo que vai te fazer bem, que vai te deixar feliz, né? Então tu escolhe uma modalidade paralela, mas a musculação a gente não pode abrir mão. Tem que fazer e pronto. Não, é que nem a Físio falou pra mim, tu quer continuar pedalando? Eu falei, sim, eu quero. Então vai fazer reforço. E o Cris já tinha me falado isso bilhões de vezes. Paula, tu tá com dor, tu precisa fazer reforço, sem reforço. Porque não sei. E a Fernanda falando, porque, meu Deus do céu, tu não agacha, porque não sei o que, olha, não tenho amplitude. A Fê falava a mesma coisa pra mim, né? Então é isso, realmente, eu tô indo, né? Mas se eu puder negociar, eu vou negociar e não vou. Porque é um ponto bem importante também, né? O spinning é ótimo para muitas coisas, mas a gente não pode esquecer que a musculação vai deixar o nosso corpo forte para a gente poder usar ele no spinning, né? Então, assim, para a gente não vir a ter nenhuma lesão, então nossa musculatura precisa estar fortalecida para que a gente possa se aventurar em outras coisas, né? Também. Então, acho que é bem importante casar sempre as duas modalidades. Porque só uma ou só outra, uma não vai te deixar tão feliz. E a outra, né, vai faltar aquele plus da musculação para que tu consiga também executar ali a parte do spinning sem nenhuma intercorrência no caminho. E quanto antes a gente for inserido na musculação, mais fácil vai ser no futuro, porque querendo ou não, quando a gente envelhece, tem perda de massa muscular, tem perda óssea, e a musculação ajuda nesses fatores, ela previne envelhecimento, perca de massa muscular, que é a sarcopenia no caso. Então, quanto antes está inserido na musculação, melhor vai ser para o futuro. É o que a gente vê muito, assim, pessoas vindo, pessoas da terceira idade que vêm porque, assim, o médico diz, tem que fazer, vocês precisam trabalhar os músculos de vocês, porque são eles que vão te levar pro resto da tua vida, né, vão te manter em pé. Então, é o que a gente tem visto muito, assim, mas eu não gosto, mas o médico mandou, né? Então, eu acho que é o que mais nas academias a gente escuta por aí, né? Então, essa importância, assim, né, de ter essa consciência de que não dá para esperar chegar nesse ponto de, o médico precisar mandar eu fazer exercícios, né, Vai no ódio, mas vai. Vai antes, porque depois, né, a gente não consegue mais dar a volta. Então, é importante começar logo. Paulo, o que tu diria para uma mulher que está assistindo isso agora e se sente sozinha, cansada, sem vontade de fazer nenhum tipo de atividade física? Vocês podem complementar também. Bom, a Daia já me respondeu, então aí, né? Mas é isso, é essa busca, né? Pelo um exercício que te mova, né? Que faça tu se sentir viva,
né? E com certeza a música, enfim, e ali o spinning, né? Eu sou suspeita, vou dizer que vai lá e liga pras gurias, manda um direct, né? A gente sabe do bloqueio, às vezes, que tem uma limitação das pessoas que não conhecem a modalidade, né? Ai, mas eu não vou conseguir, mas eu vejo os vídeos e elas estão voando em cima da bike, eu não vou chegar lá e não vou saber fazer nada, que foi o caso da Paula, né? Por isso que ela veio fazer personal spinning. Então, com um tempo de estúdio, a gente percebeu que isso acabava barrando muito a vinda das pessoas, né, dos alunos, para iniciar na modalidade. E aí foi que a gente teve, né, a brilhante ideia de colocar aulas de iniciantes. Então, hoje as pessoas já vêm muito mais tranquilas, sabendo que elas vão pedalar a sua primeira aula, com uma orientação, né, uma explicação mais minuciosa de como funciona a modalidade, de como são os movimentos, como são os ajustes que devem ser feitos na bike para cada estatura, né, de cada pessoa. Então, um atendimento mais individualizado para conseguir entender como é que são os movimentos. Então, essa pessoa está iniciando com outras pessoas que também estão iniciando, então não tem por que sentir vergonha. Ah, eu não vou conseguir fazer. Todos estão no mesmo barco naquele momento. Então, essa aula de iniciantes, esse pacote, né, que a gente colocou, então, tu vai fazer 2 aulas de iniciantes para conseguir com que o teu corpo também comece a acostumar com esses movimentos, e aí tu te sentir mais segura para estar fazendo as outras aulas normais, né? Eu acho que foi uma sacada bem legal, assim, que a gente teve, que ajudou muita gente a estar iniciando, a estar introduzindo essa modalidade na sua vida. E fica o convite, né? Quem tem a vontade de conhecer, mas tem aquele medinho, né? Para estar, então, sabendo que a gente tem essa aula de iniciantes e que a introdução no esporte vai ser de forma gradual e sem medo. Eu acho muito importante esse cuidado justamente para evitar lesões, né? Porque eu vejo que até outros locais, não sei se eles têm esse cuidado, mas não tem esse devido cuidado, essa devida atenção a pessoas iniciantes. Só vai lá, começa e te vira. Não tem ajuste de altura, não tem essa orientação com relação aos movimentos, como executar a postura. Então, eu acho muito interessante esse cuidado com os iniciantes, porque tem uma propensão muito maior a ter uma lesão, porque o corpo não está adaptado àquele tipo de exercício. Então, acho muito importante esse cuidado que vocês têm com principalmente os iniciantes. Então, vocês estarão bem orientados se conhecerem o Speed. Então, dia 8 de novembro, a gente tem mais uma edição do Speed nas Alturas. Conta um pouco para o pessoal, dá um spoiler de como surgiu esse movimento, como vai ser esse novo. Isso. É o 4º evento, então, Speed nas Alturas, que vai acontecer no dia 8 de novembro. E a gente vem proporcionando experiências diferentes. Quando a gente entra na sala, lá no Speedbox, a gente sempre pensou no Speed para causar uma sensação, no caso ali, de uma caixa, de uma sala fechada, com luzes. Como eu disse antes, uma balada que não é na balada, né? Que é uma balada mais particular. Então, o Speed nas Alturas, ele surgiu com a ideia de proporcionar algo novo, uma experiência nova, para que o aluno tivesse essa sensação de liberdade, de estar fazendo tudo aquilo, mas num ambiente diferente. Então, o Speed nas Alturas aconteceu a primeira vez, como a Daia falou, lá no 300. Então, para nós, foi aquele ápice, assim, né, foi, inclusive, para muitas pessoas, eles conheceram o Speedbox através do Speed nas Alturas, porque foi uma coisa assim que as pessoas paravam na sinaleira, olhavam para cima e diziam: meu Deus, o que está acontecendo lá? Porque se escutava, as pessoas viam a fumaça laranja, porque cada aula teve então uma atração diferente. E a partir daquele primeiro Speed nas Alturas, a gente definiu que todo ano a gente queria proporcionar essa experiência para os alunos. Foi uma coisa para os alunos assim, nossa, demais, né? A gente via, assim, agora olhando os vídeos, assim, o brilho no olho deles, e é uma coisa que eles esperam todo ano. Então, agora teremos a 4ª edição, o local ainda não foi divulgado,
mas estamos organizando. Moderaça, advogada, que ainda... Isso, estamos organizando tudo com muito carinho para ser mais uma vez algo que surpreenda tanto os nossos alunos quanto pessoas que queiram participar, né? Não precisam ser necessariamente nossos alunos, mas a gente vai vender esse passaporte, então, para pessoas de fora também que quiserem participar. E com certeza será mais um evento lindo e que a gente vai fazer acontecer para superar ainda mais todas as outras edições. E até para explicar um pouquinho assim, né, da onde surgiu a ideia de colocar as bikes em cima de um prédio, né? Ai, senhor. A gente sempre vai usando, assim, estúdios e academias como inspiração. E um dia eu vi um estúdio que fez uma aula de spinning em cima do prédio. Eu disse, um dia eu vou fazer, mas aonde? Não tinha nenhum prédio. Quando eu soube que lá ia ter, eu disse, Fê, quando der 1 ano de estúdio, a gente vai levar aquelas bikes lá. Eu não sei o que a gente vai fazer, como a gente vai chegar até lá, mas a gente vai fazer esse evento. E a gente foi atrás e super toparam, aceitaram super a nossa proposta. E, foi maravilhoso, né? Aquele pôr do sol a gente nunca mais vai esquecer, né? Já esqueci. Foi demais. Paula estava lá, ela sabe. Em todas. Estarei nessa também, né? Obviamente. Então, Fê e Daia, para finalizar, se vocês pudessem deixar uma mensagem para todas as mulheres que estão assistindo, o que seria? Eu acho que a gente tem que levar a nossa vida de uma forma mais leve e sempre buscar inserir, como a gente comentou, né? Inserir tudo que nos faz bem na nossa vida. Então, assim, não deixar que as coisas, os compromissos da vida pesem mais, né, na nossa vida do que o que nos faz bem. Então, acho que vamos buscar isso, né? Sempre buscar essa harmonia para que a gente consiga levar a nossa família, né, a nossa saúde, sempre num nível que seja sustentável para a gente seguir com muita felicidade. Eu acho que eu vou aproveitar o gancho, assim, da maternidade, né, que está muito recente. Eu acredito que a gente jamais deve esquecer de ser mulher, né? A gente deve, sim, viver a maternidade, sim, mas também ter aquele momento para nós, para a gente se sentir bem, para a gente cuidar de pessoas, porque também isso é um ato de amor, a gente poder ter esse tempo para nós. Então, a mensagem que eu deixo é que a gente se permita viver, né? Que a gente se permita cuidar, e não falo só de exercício, não falo só de spinning, mas tu poder pintar o cabelo, tirar um tempo, fazer a mão, de tu sentar e tomar um café com as tuas amigas, porque a gente não, a gente deixa de fazer isso porque a gente acaba, né, vivendo muito a maternidade. Então, tu ter esse tempo para também cuidar de si e da família também é muito importante. Deixa a tua mensagem também. Mas eu acho que é isso mesmo. Bem curto, eu acho. Que eu posso dizer que para a gente conseguir ser a melhor versão para o outro, a gente primeiro tem que se permitir se encontrar, né? Então, e aí vai respingar na família, nos filhos, no trabalho, Exato. né? Porque tu está cuidando de ti. Então, assim, cuidar da tua parte espiritual, né? Corpo, mente, né? E é isso, realmente isso. Procurar ser a melhor versão de si para ser a melhor versão pro outro, Exatamente. né? Porque às vezes a gente tá meio perdida, né? E a gente tá lá só vivendo pro outro, mas daqui a pouco tu não tá dando nem o que, né? O mínimo, porque tu não tá conseguindo nem fazer por ti, né? Então eu acho que é isso. Então, para finalizar, esse episódio foi uma homenagem ao poder feminino, à força das mulheres, e agradecer às gurias do Speed por terem aceitado participar desse podcast, e também parabenizar elas pela iniciativa de criar o Speed, esse lugar que inspira várias mulheres e ajuda a elas se encontrarem, realizarem, praticarem atividade física, enfim, e agradecer a presença da minha maior motivadora, por também estar aqui, e provavelmente virá em próximos. E encaminhe esse vídeo para alguma mulher que talvez você identifique ou acha que vai gostar desse vídeo. Já se inscreve, compartilha para mais pessoas conhecerem esse novo projeto que a gente está fazendo. E para ver mais conteúdos por aqui, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.